Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos hoje aqui na reunião da Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto. E hoje nós vamos fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas com relação ao assunto transplante de órgãos. Qual que é a visão da doutrina espírita com relação aos transplantes? Então, dentro do conhecimento espírita, nós temos que entender que existem algumas diferenças entre morrer e desencarnar. Na nossa visão, a morte é extremamente física, algo que todos vão passar por esse período. Nós temos um período de vitalidade orgânica aqui no planeta Terra e cada um vai passar por um período de morte do corpo físico. Desencarnação já seria fatores inerentes à compreensão da vida após a morte. Então, na nossa visão, quando se morre, perde-se o corpo físico, e quando desencarna é o despertar para a espiritualidade, que vai o ser humano que desencarnou, o espírito imortal no qual somos, vai tomar consciência de que existe um fator espiritual, um ambiente espiritual. Então, na desencarnação, nós vamos ter fatores relacionados ao meio material no qual pensamos, nós vamos ter fatores mentais relacionados àquele que está desencarnando e fatores espirituais dentro do contexto da vivência. Então, se desencarna conforme as suas concepções. E esse processo de desencarnação, ele pode durar minutos, segundos, como ocorre com pessoas que têm um sentimento espiritual e uma informação espiritual, e também pode durar até séculos, milênios, de acordo com o que a pessoa vivenciou no seu fator, na última reencarnação, no seu corpo físico. Todos vão passar por um período de perturbação, que vai depender de cada um. Então, isso é uma individualidade do ser, que cada um passa pelo seu contexto individual aí. Agora, para que eu estou falando isso? Para a gente poder compreender o que é a morte real. Porque até certo tempo atrás a medicina se achava que parou de respirar, morreu. Ou parou os batimentos cardíacos e o indivíduo está em morte. E hoje, desde 8 de agosto de 1997, dentro da resolução 1480 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece que morte encefálica realmente é a morte real do corpo físico. Então, quando o indivíduo, o paciente nosso, e isso a gente vivencia nos hospitais, vivencia em UTI, e hoje a mídia também propaga isso daí, aquela pessoa aquele paciente em morte encefálica. Quando está em morte encefálica, que nós médicos estabelecemos, o paciente está em morte encefálica, e isso é relacionado a fatores de protocolos médicos. Então, nós temos no seu artigo 3, que seria uma morte encefálica, deveria ser consequência de um processo irreversível de uma causa conhecida. Dentro desse processo, você teria que fazer esse protocolo em dois parâmetros. Então, um médico analisa e vê atividade cerebral, ou metabólica cerebral, ou perfusão sanguínea cerebral. E depois, em pacientes acima de 2 anos de idade, depois de 6 horas, refaz de novo esse protocolo, e aí se identificando a morte encefálica como sendo a morte real do corpo físico. E quando se determina a morte encefálica, nós vamos morrendo gradativamente. Cada tecido nosso, orgânico, físico, tem uma sequência de morte. Então, primeiro é o rim, depois vem o pulmão, depois o coração, as válvulas cardíacas, o fígado, o pâncreas, o intestino, córnea, medula, cartilagens, tendão, veias e, por último, que vai morrer, organicamente dizendo, é a pele. Agora, a doutrina espírita aceita esses conceitos científicos que realmente a morte real é a morte encefálica? Sim. Para a doutrina espírita, quando ocorre a morte encefálica, não tem espírito mais ligado. Então, o que é a morte para a doutrina espírita? É quando não tem um espírito mais ligado naquele corpo físico. Então, tem um livro, Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz escreve, na página 211, ele coloca assim:
concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboide do quarto ventrículo, quebrou-se algo energético que se desligou daquele paciente. Esse algo energético é o espírito, o perispírito com o espírito que estava ligado. Então, o último ponto é na fossa romboide, ali do quarto ventrículo. Então, quando se tem a morte encefálica, ocorre o desligamento. No livro Joana de Anjos, Dias Gloriosos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela traz para nós que, felizmente, a medicina concluiu que a morte real é aquela que inutiliza o tronco encefálico e não apenas a morte aparente dos neurônios. Então, ali, esse livro de 1998 está mostrando para nós que a morte real, como Joana de Anjos coloca, é a morte encefálica. Então, a partir deste momento que temos a morte encefálica, tanto para a medicina quanto para a doutrina espírita, que tem seu caráter científico e anda de mão dadas com a ciência, esse contexto de que ocorreu a morte encefálica, realmente a partir dali pode-se ocorrer os transplantes dos seus diversos órgãos. Chico Xavier, numa entrevista de 1964, ele já falava sobre os transplantes. Ele falando que os transplantes de órgãos, na opinião dos espíritos sérios, é uma problemática da ciência muito legítima, muito natural e deve ser levada adiante. Isso em 1964. E coloca uma coisa importante para nós, que não é contrário às leis naturais. Por quê? Porque beneficia, auxilia. Tudo aquilo que auxilia não é contrário às leis naturais, pois é algo natural. E doar órgãos para companheiros necessitados é um ato de sentimento, é um ato de amor. Então, dentro deste contexto, nós estamos aptos, todos, a doar. Agora, quando doar? Porque tem pessoas que não querem doar. Nós temos que respeitar. É a individualidade desse paciente. Se ele não quer doar órgãos, ele deixa por escrito um termo e não está apto. A maioria, felizmente, no Brasil, a pátria do Evangelho, as várias religiões, as outras religiões dos nossos amigos, companheiros católicos, amigos, companheiros evangélicos e das diversas outras seitas e religiões aqui presentes no nosso querido Brasil, todos são aptos à doação. E isso é muito bom, porque é algo que favorece. Então, sempre que a pessoa cultivar o desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede por alguém, sem desejar qualquer remuneração, sem guardar gratidão alguma ou noção de posse de que algo é seu, essa pessoa tem condição de doar. Então, aquela pessoa que tem um desprendimento, aquele familiar que tem um desprendimento, porque muitas vezes, como nós vemos hoje, um jovem de 16 anos, ele nem pensa em morte, mas ele é vítima de uma bala perdida e ocorre uma morte encefálica e está lá no seu estado vegetativo, numa UTI, em morte encefálica. E a família que vai autorizar ou não esta morte, essa doação de órgãos. Então, neste ponto, a família está tomando uma decisão por ele. Então, o interessante era a pessoa tomar uma decisão por ela. Mas no Brasil, nessa pátria do Evangelho, os familiares, a maioria doa. E que bom que doa. Então, nós temos que realmente doar. E doar só não nesse momento, eu sei, difícil, nesse momento de angústias que todos nós passamos, muitas vezes de falta de compreensão da morte de um filho querido, que é uma dor, nem quero imaginar, e rezo por essas pessoas. Mas o importante na nossa existência física não é somente essa durabilidade de tempo, ou o quanto que vai, mas a vivência profunda, mediante a conscientização de cada momento, a conscientização de cada um. Eu sei que nós estamos tendo períodos difíceis, vamos ter tristezas, mas vamos aprender com as tristezas, com as doenças, acreditar nesse Deus bondoso, soberanamente justo. Somos todos visitantes desse tempo, deste lugar. Eu sei que estamos aqui só de passagem. O nosso objetivo é o quê? Crescer, desenvolver, amar, e depois nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual e vamos reviver de novo aqui.
Então, feliz daquele que já começa a desbrochar um conhecimento espiritual que vem trazer coerência para as nossas atitudes e que possamos respeitar tudo e todos, inclusive aquele que não queira doar. Mas aqui, na Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, eu quero trazer para vocês que doe, auxilie sempre, doe para a pessoa encarnada, doe para o desencarnado, doe quando está vivo, não espere a morte chegar para querer doar algo. Vamos fazer a vida nossa no sentido de doação, dentro do trabalho, dentro da família, doando sangue, sempre auxiliando. Esse é o grande objetivo. E tudo que nós fazemos ou fizermos para alguém, pode ter certeza, o mal que a gente faz vai repercutir em nós, mas o bem que a gente faz, esse bem será o nosso advogado em qualquer lugar, seja lá onde possamos estar. Desejo a todos um final de tarde, que estamos aqui nos encerrando, e agradeço a todos. Uma boa tarde.